Paz, querido, bom dia! Terça-feira, semana já tomando rumo. E nós estamos aqui para continuar falando sobre as expectativas que você deve ter no seu propósito através da sua semeadura. Nós entendemos ontem que quem planta, quem semeia, deve ter expectativas de colher aquilo que semeou na mesma espécie, em proporções multiplicadas. Nós entendemos que o Senhor é aquele que pode nos abençoar abundantemente, de sem medida. E hoje eu quero tratar com você sobre você guardar a sua semeadura, você proteger a sua semeadura até que a colheita chegue. Sabe, queridos, é muito comum que quando semeamos boas sementes, o inimigo tente roubar essas sementes. Se você conhece bem a parábola do semeador, você vai ver que o semeador saiu a semear e ele escolheu vários solos diferentes. Alguns os espinhos sufocaram, outros as pedras queimaram, outro os pássaros roubaram a semente e somente aquela que caiu numa terra que acolheu foi a que germinou. Mas hoje eu gostaria que você atentasse para um outro aspecto, ainda que a terra seja boa e você tenha uma boa semente. Eu quero que você abra lá comigo em Mateus 13, a partir do versículo 24, para que a gente entenda que a gente só identifica uma colheita, o tempo de uma colheita, se estivermos olhando da forma certa. Precisamos guardar a nossa semeadura, precisamos proteger a nossa plantação. Ter uma boa colheita significa também observar o crescimento daquilo que plantamos. E sabe, queridos, inevitavelmente, coisas podem vir contrárias a isso. Nós vamos perceber, por exemplo, que quando Moisés caminhava no deserto com o povo, todas as vezes onde precedia uma conquista, o povo de Israel era atacado pelos amalequitas, que vinham tentar roubar a semeadura deles. Eles semeavam e havia a tentativa de roubar. Mas nós, querido, entendemos que devemos guardar o nosso coração e a nossa semeadura. Nesse texto de Mateus 13, há uma parábola que fala sobre o homem que semeou a boa semente no seu campo. Observe que é uma boa semente e é no seu próprio campo. Mas ele diz a partir do versículo 25 que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E no 26, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E eu quero que você condicione comigo a entender que muitas vezes a nossa semente vai ser boa, mas fatores externos podem ser acrescentados à nossa plantação. E por que é importante você entender isso? Porque você não vai poder abrir mão da sua expectativa de colher, porque coisas vieram contrárias. Sabe, querido, nós não somos guiados agora na nova aliança somente por sinais ou por circunstâncias favoráveis. Não, pelo contrário, muitas vezes, porque aquilo que nós plantamos, a semente que nós colocamos é poderosa, o inimigo sabe o tipo de fruto que ela vai dar e ele vai tentar inserir o vento e a tempestade para que a gente não chegue do outro lado. Mas observe o conselho e a decisão desse homem. No versículo 27, diz que então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Sabe, queridos, muitas vezes em nossas vidas, nós vamos tomar atitudes certas, andar no princípio de Deus, e no primeiro momento as coisas não vão dar certo. E muitas pessoas vão perguntar, vão dizer: tá vendo? Você está fazendo aquilo que você disse que era o certo, mas cadê a sua colheita? Querido, não se antecipe no tempo de Deus para que a palavra dele se cumpra. Nós não devemos considerar um resultado imediato. Eu gosto até de dizer que Marcos 11, 23, quando diz que nós, se crermos no coração e declararmos crendo no que falamos, para uma montanha se erguer, ela vai se erguer e lançar ao mar. Mas observe, no primeiro momento a montanha vai se erguer, ela vai ficar maior do que ela era. E se você então aí se assustar e desistir, pode ser que ela nunca chegue ao mar.
Mas, querido, tenha a direção e a coragem de dizer a uma montanha para se erguer, e ainda que ela pareça maior naquele momento, perseverar naquilo que você crê, até o resultado, até a sua colheita. Então, lá no versículo 28, ele falou, ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso, um fator externo. Mas os servos lhe perguntaram, querem que vamos e arranquemos o joio? Muitas vezes em nossas vidas, a nossa decisão é derrompante e nós podemos estragar tudo, porque duvidamos do poder da semente e da colheita, e como nos confundimos com aquilo que pode vir um fator externo atrapalhar as nossas expectativas. Mas ele diz assim, no 29, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. E aí no 30 ele diz, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Esse versículo, esse texto, há muitos outros indícios espirituais sobre ele. Mas nós agora vamos focar no processo. Entenda uma coisa, havia uma semeadura boa numa terra boa. Fatores externos foram acrescentados para prejudicar essa colheita. Aqueles servos perguntam, a gente arranca agora? Enquanto o trigo ainda era pequeno e o joio ainda era pequeno, um poderia danificar o outro. E aí aquele homem diz, não, deixe os dois crescerem, porque quando o fruto já é amadurecido, fica fácil de diferenciar quem é um de quem é o outro. Sabe, queridos, às vezes em nossas vidas, nós temos decisões prematuras que podem atrapalhar o processo da nossa colheita. Mas nessa terça-feira você vai estar guardando que há um tempo certo para a expectativa do que está para acontecer na sua vida e que nenhuma adversidade externa vai roubar de você a sua colheita. Sabe, querido, às vezes pode ter sido uma ingratidão, uma traição, uma decepção, alguém que causou em você um dano e por conta disso você pode questionar a sua expectativa de colheita e até considerar que a semente não foi adequada à terra. Não, você precisa entender que aquilo que você plantou, a qualidade da semente que você plantou, ela vai ser reproduzida exatamente na colheita, independente dos processos externos que tentaram interromper. Então eu não sei se no meio depois da sua semeadura, a sua plantação foi atacada por momentos ou situações adversas, talvez até por fatores externos de pessoas. Mas, querido, se você largou de uma margem para chegar a outra, não é a tempestade nem o vento que vão paralisar você ou interromper a sua colheita, se você perseverar. Deixe que os frutos falem por eles mesmos. Existem momentos na nossa vida que o melhor que nós fazemos é ficar calado, é aguardar no Senhor até que os frutos se manifestem. E depois que os frutos se manifestam, aí sim nós separamos o que é joio e o que é trigo. O que é joio será queimado e o que é trigo será recolhido com a expectativa correta de que colhemos aquilo que plantamos. Essa palavra é para animar você a não abrir mão dos seus sonhos, a não abrir mão do seu propósito, a não abrir mão de ter boas expectativas sobre uma vida com princípios da palavra sendo cumpridos. Você é o melhor de Deus e Ele se alegra em prosperar na sua mão. Então, se a semente é boa e o solo é correto, você deve ter expectativa de uma colheita abundante em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem nos motivado a perseverar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Os nossos olhos não se voltarão para o joio, mas a nossa expectativa será na colheita do trigo plantado, porque nós cremos em nome de Jesus que se a semente é colocada de forma correta, o Senhor é aquele capaz de multiplicar e abençoar
a nossa plantação até a colheita devida. E nenhum amalequita vai roubar de nós aquilo que o Senhor já preparou para os seus filhos e o seu povo ainda nesse tempo. Tenha um dia abençoado e certo e convicto de que o melhor de Deus está por vir, e creia, tenha expectativa na colheita de toda a boa semente que você plantou. Nos vemos amanhã.